Oi, pessoal, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. A nossa live tira dúvidas sobre o programa de multiplicadores 2023. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, dando esse pontapé inicial na próxima turma. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat. A gente tem um time de facilitadoras que está aqui com vocês presentes para apoiar nas dúvidas que vocês tiverem, e o que elas não conseguirem responder, no final eu vou abrir, quem quiser falar, abrir o microfone, ou colocar outras dúvidas no chat, ter esse momento para tirar. Espero que vocês aproveitem bastante para sanar todas as dúvidas que ainda têm dúvidas de se inscrever ou não. E espero que vocês aproveitem esse encontro de hoje, tá? Aqui é a nossa agenda. A gente vai fazer um check-in rápido no próprio chat mesmo, até para vocês irem se acostumando com as nossas dinâmicas de aula, né? Então, todas as aulas acontecem aqui nessa plataforma. Todo encontro a gente tem um momento de check-in, um momento de interação da turma, em grupos ou coletivamente, na sala principal ou em salas separadas. Eu vou explicar um pouco como funciona o programa, apresentar o Sistema B, falar sobre a formação de 2023. A gente tem a presença aqui de uma multiplicadora da turma de 2022, que vai contar para vocês como é que foi a experiência. E vamos ter os momentos de dúvidas para quem quiser falar ainda. Então, começo apresentando aqui o time de facilitadoras, né? Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Juliette, eu sou de Fortaleza, então vocês vão ver um sotaque assim diferente. A turma é bem diversa, né? Então, a gente busca trazer uma diversidade territorial, é bem importante isso para a gente. Eu vou mostrar um pouco como é que foi o cenário da turma de 2022, para vocês terem uma noção, mas a gente conseguiu ampliar território e estar em novos espaços, e esperamos que para 2023 isso aconteça. Eu fiz o curso de multiplicadores em 2018, e quando eu fiz, essa formação durava 3 dias. Então, assim, muita coisa mudou. Agora estamos aqui numa formação de 1 ano, né? Então, só para vocês terem uma ideia de comparativo, né, do quanto as coisas evoluíram e caminharam nesse processo de formação. Todos os anos a gente recebe muitas dúvidas assim de pessoas que estão fora do Brasil, então não sei se tem alguém aqui com esse caso, né, perguntando qual é a diferença entre a formação do Brasil, entre a formação de outros países. Eu vou dar uma explicadinha um pouquinho sobre o que é o Sistema B, mas o Brasil é o único país que tem essa formação de 1 ano e do jeito que a gente faz, né? Contemplando todos os conteúdos, a parte prática, a comunidade prática, que é algo que eu vou apresentar para vocês. E nos outros países vai depender de como é a política, a prática, o planejamento estratégico, qual a visão desse país em relação aos multiplicadores. Em alguns países, os multiplicadores trabalham como consultores, em outros não. Então, as coisas vão mudando de acordo com a localidade. Mas voltando para a minha apresentação, hoje eu moro no Rio, eu sou de Fortaleza, mas eu moro no Rio faz 8 anos. E faço parte da equipe executiva do Sistema B desde o ano passado. Então, eu acompanhei o processo de lançamento da turma de 2022. Eu cheguei um pouquinho antes do lançamento. E estou incumbida nessa missão, junto com essas 3 facilitadoras, para estar com vocês na turma de 2023. Então, a gente está planejando, melhorando, mudando, montando as aulas desde o ano passado para essa turma de 2023. Então, espero que quem está aqui participe e que vocês aproveitem bastante. Gente, quem está aqui das facilitadoras
A Déia está aqui já, Nick, ou não? Ainda não. Tá, então você pode começar se apresentando para vocês a Nick, que vai estar com vocês, junto comigo nessa jornada. Se apresente, Nick, para nós. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou multiplicadora B desde 2021, a primeira edição dessa jornada formativa, que é um processo mais longo, né? Até para quase que um letramento B, assim. Nós nos aprofundamos em muitos assuntos, conhecemos muitas pessoas. E eu acho que no fim de tudo isso, a gente só fortalece o nosso impacto e multiplica por vários lugares, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, sou do interior do Rio Grande do Sul, hoje moro em Porto Alegre. E, inclusive, se tiver alguém daí, já pode mandar um oizinho ali, que a gente pode se conectar. E estou muito feliz de estar nesse time que no ano passado, né, participei como monitora, esse ano também terão os monitores, e esse ano é um desafio super grande estar junto com esse time aí como facilitadora. Então, espero poder colaborar com vocês, contribuir e aprender também, porque faz parte do processo. Passo aí para a Dani, que também está aqui já. Dani também. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Dani Esteva, eu sou mineira, mas atualmente eu moro no Distrito Federal. Eu já venho namorando o Sistema B há muito tempo, já ficava de olho nessa formação de multiplicadores, mas na época era presencial e para mim era quase que impossível. Então, das coisas boas, que existem coisas boas que vieram da pandemia, foi essa formação online. Então eu fiz a formação em 2021, na turma de 2022 também fui monitora, e agora nessa turma de vocês de 2023, ou seja, já espero ver todas aqui nos próximos meses, e agora como facilitadora nesse desafio novo também, mas ao mesmo tempo muito feliz de estar aqui com a Ju, com a Andréia, com a Nick. Então, assim, é um time bem bacana. Então, isso ajuda que a gente fica um pouco mais confiante de estar podendo tocar com vocês, e também aproveitando para aprofundar e aprender um pouquinho mais. Eu venho numa transição de carreira para a área de impacto, então desde que eu ouvi sobre no setor 2,5, há alguns anos atrás, lá em 2016, comecei a ficar inquieta e pesquisar sobre essa temática, e com certeza hoje eu ajudo, faço mentoria de carreira também para algumas pessoas, principalmente para a transição de carreira para essa área de impacto, e sempre recomendo muito o Sistema B, porque ele é um passo muito legal, muito importante, e um divisor de águas assim, para a gente nesse letramento. Então, espero ver de novo todos esses rostinhos aí nos próximos meses. Obrigada vocês pela apresentação. Quem está aqui participando, queria que vocês colocassem no chat o nome de vocês, de onde você fala, alguma característica que você quer que a gente conheça, se você é consultor, comunicador, estudante, palestrante, curioso, o que te motivou a estar aqui, ou uma característica que você queira falar, tá? Então, se apresenta aqui no chat, para que a gente comece a se conhecer. O objetivo desse encontro também é que vocês nos conheçam, que a gente comece a conhecer a carinha dessa nova turma, quem são vocês. Alguns já conversaram comigo no WhatsApp, no e-mail, estão no grupo, mas é bem importante a gente se conhecer. Então, cadê vocês no chat? Estou procurando aqui. Alberto é de Santana de Parnaíba, consultor. Seja bem-vindo, Alberto. Quem mais, gente? Quem mais que pode escrever? Não sei se todos vocês estão podendo. Eita, agora apareceu várias na sequência. Elidiane, de Florianópolis, gestora de gestão estratégica. José Carlos. Estou no Panamá, mas também namoro há muito tempo com o Sistema B, está em transição de carreira. Seja bem-vinda, José Carlos. Ângela é bióloga, atua na área de sustentabilidade, é de São Paulo, Barueri. Renata, de São Paulo. Boa noite, Renata. Eu vou tossir um pouco com vocês hoje durante a noite, que eu estou um pouco gripada, então
Ilane, eu sou de Fortaleza. Ah, eu também sou de Fortaleza. Tem várias pessoas de Fortaleza. Sempre que eu vou lá, a gente faz encontros. Tem algumas multiplicadoras porreta de Fortaleza. Ana Beatriz é do Rio, mas mora em São Paulo. João é de São Paulo. Emília, paulistana, mas mora em Floripa. Andréia Mineira. Andréia Mineira é a Andréia Deia? Não. Não, né? Robert, Rio de Janeiro. Rodrigo, do Paraná, facilitador, palestrante. Lília Farias, de Salvador. Oswaldo tá no Maringá. Ai, gente, que massa. Não vou conseguir falar de todos. Mas sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Um dos nossos objetivos é explodir a bolha Rio-São Paulo. E ficamos muito felizes de ter conseguido isso. Aproveitem. Agora eu vou tossir um pouquinho. Voltando aqui. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o Sistema B Brasil. Nossa visão, né? Nossa visão é de construir o sistema econômico inclusivo, equitativo e regenerativo. Não sei se todos conhecem o Sistema B, como é que vocês chegaram a estar aqui, mas essa missão que toda a nossa equipe carrega, trabalha todos os dias para construir. Dentro dessa visão, a gente tem a missão de construir esse ecossistema de maneira favorável e ampliando o nosso impacto. E os multiplicadores, eles têm um papel fundamental nesse planejamento e nessas ações, porque é através dessas formações que a gente consegue ter esse alcance a nível Brasil. Então, é através dos multiplicadores que a gente consegue atingir empresas, comunidades, pessoas. E vocês vão entender um pouquinho como é que esse quebra-cabeça vai funcionando. Mas, recapitulando, lá quando eu me apresentei, que eu falei que eu fiz a formação em 2017, entre 2017 e 2018, as formações eram presenciais, a Dani Estevão até falou isso. Foi a primeira formação presencial do Rio, foi a que eu fiz. Primeiro começaram online, as formações todas em espanhol, mas isso só aconteceu mais ou menos 4 anos depois do Sistema B Brasil começar. E o que intitulou esse começar foram as certificações. Então, a entrada do Sistema B no Brasil foi através da certificação das empresas. E por que eu estou reforçando isso, né? Porque hoje a gente enxerga o Sistema B Brasil muito além da certificação. E aí, só dando um contexto para quem não conhece, a gente vai aprender várias siglas novas durante esse processo de formação, mas a gente tem o BILAB, que é a instituição acima do Sistema B Brasil, e que é a instituição que dá a certificação, né? Que contrata os auditores, que contrata quem vai avaliar a aplicação da BIA, né? Que é a avaliação de impacto. E é lá que vão ser avaliados os documentos, aonde você vai comprovar aquilo que você está dizendo que faz. Eita, mesmo. A gata tá vomitando. Então, não é o Sistema B que faz a gata isso. vomitou um monte de... É o BILAB. Então, além do BILAB, o internacional, a gente tem o SBI, que é o que cuida das questões latino-americanas. Então, sempre que vocês entrarem no site do Sistema B, vocês vão ver que a gente vai ter uma contagem de empresas certificadas. Sistema B Brasil, Sistema B Latam e a certificação internacional como um todo, que é o BILAB que contabiliza.
Então, só dando assim uma breve introdução para vocês. Isso a gente vai ter aulas explicando, dando mais detalhes sobre o Sistema B, sobre toda a estrutura, sobre o BILAB, sobre o SBI, como isso impacta nas nossas operações aqui no Brasil, mas a gente propaga o movimento no Brasil, a gente não certifica. Então, é bem comum a gente receber dúvidas, pessoas que nos procuram para falar, olha, eu quero me certificar, mas estou com dificuldade, não, por que vocês não me respondem? Como é que eu provo isso? Como é que eu provo aquilo? Então, a gente faz esse meio campo, né? A gente trabalha e os nossos setores, as áreas de certificações, elas atuam para facilitar esse processo, né? Porque todo o atendimento do BILAB, até pouco tempo, era em inglês. Então, agora eles começaram a ter avaliadores que falam português para facilitar esse processo, e isso causava um grande distanciamento. Então, só para dar uma contextualizada aqui para vocês sobre como esse processo funciona. O Sistema B Brasil não certifica, a gente apoia, promove a divulgação do movimento B, mas quem certifica é o BILAB. E aí, trazendo essa informação que eu acabei de falar para vocês, né? Então, quando a gente vai divulgar, a gente sempre fala empresas B no mundo, empresas B América Latina e empresas B Brasil. Esses dados foram os últimos dados atualizados de fevereiro, mas constantemente, eu acho que a cada 15 dias, o BILAB atualiza as informações no site da quantidade de empresas certificadas. E agora vamos falar do nosso programa, né, dos multiplicadores. O programa de multiplicadores, ele passou por uma reformulação desde a turma de 2021, que foi a turma que a Dani e a Nicole participaram. Então, deixou de ser uma formação que durava dias e passou a ser a formação de 1 ano. O programa ele é 100% online e acontece no decorrer de 1 ano de formação. E eu vou explicar para vocês o que rola nesse 1 ano, tá? A gente considera, né, essa jornada formativa parte desse espiral de aprendizado. Porque é como se esse ciclo ele nunca se encerrasse, né? A gente sempre tivesse ações e momentos de aprendizado e de troca para que vocês participem. E uma das primeiras fases desse espiral é esse processo de jornada formativa. Então, a gente já começa um pouco diferente da turma de 2022, que foi a turma que acabou de terminar, porque a gente tem mais aulas do que a turma passada, né? Então, a turma passada teve em torno de 17 encontros, e a turma de 2023, a gente vai ter em torno de 23 a 24 encontros. A gente dividiu algumas aulas para que esse processo ficasse mais simples, né, o processo de aprendizado, porque vocês, para quem não é da área, né, na hora que vocês se apresentaram, algumas pessoas falaram, sou consultora, já atuo há mais de 20 anos na área de sustentabilidade, atuo há tantos anos. Para quem está no processo de transição de carreira, um universo muito novo, para quem é estudante, para quem nunca ouviu falar, para quem está nesse início. Né? Então, a gente busca, nesses encontros ao vivo, fazer com que as coisas fluam de uma maneira simples, empática, para que a gente consiga trazer toda a turma junto. Então, por isso, a gente foi dividindo as aulas, colocou aulas novas, conteúdos que não tinham na turma passada, vão ter nessa turma, até através de feedbacks que a própria turma de 2022 e de 2021 trouxeram. Então, até falando para vocês o nosso processo, né? Todas as aulas a gente tem uma avaliação do encontro. E aí isso é bem importante para a gente entender como é que foi para vocês a participação do palestrante, a entrega do conteúdo, como isso foi repassado, se ele falou rápido demais, se ele falou lento demais, se ele não entregou todas as informações necessárias, se ficou faltando algum conteúdo, o que poderia melhorar, qual é a sugestão de vocês, qual a opinião de vocês. Então, a gente sempre avalia
todos os encontros. E aí é bem importante já frisar isso para vocês, o quanto é importante a resposta de vocês em todas as avaliações. Porque isso faz com que a gente consiga metrificar o que pode melhorar, que tipo de aula é importante ter, o que não é tão relevante assim, o que mudou. Então, a cada ano, as informações sobre essa área vão se atualizando e, com isso, a jornada formativa ela vai mudando de acordo com as demandas. A nossa previsão é de iniciar dia 9 de maio. E por que a gente já está nesse processo, né? Agora, 28 de fevereiro. Para a gente conseguir montar essa turma de 100 pessoas, a gente faz uma curadoria das pessoas que se inscreveram, tentando manter as nossas prioridades, territorial, diversidade etária, de idade, de perfil, para a composição dessa turma, né? Então, a gente tem esse período de avaliação de quem se inscreveu, o momento da pessoa, né? Muitas vezes as pessoas têm interesse em fazer, mas não estão dispostas a acompanhar esse período, não têm disponibilidade de estar esse tempo com a gente, porque a partir do dia 9 de maio a gente começa uma grande maratona, né? A gente tem aula toda terça-feira, de 19 às 21h30, até outubro. Vamos estar juntos, de mãos dadas, passando férias, todos os feriados. Não, mentira, os feriados a gente não tem encontro. A gente tem alguns intervalos que na turma de 2022 não teve, na de vocês vai ter, para dar uns respiros. Mas a gente entra numa sequência, então é muito importante estar ao vivo acompanhando as aulas. Aqui eu vou trazer um pouco do cenário do que foi da turma de 2022. Então, a gente teve 101 participantes matriculados. No finalzinho, acho que nos últimos dias, uma pessoa perdeu o período de inscrição e acabou entrando, então ficou 101. Dessas 101, 96 pessoas se formaram. A gente teve 19 estados participantes nessa turma, e o Distrito Federal, e 5 novos estados comparados a 2021. E 73% dos participantes são mulheres. Então, vocês vão perceber, fazendo parte dessa turma, que tem uma dominação aí feminina do grupo. Aqui é um cenário das pessoas que estiveram com a gente na turma de 2022. Então, para a gente, essa expansão territorial é bem importante, principalmente nas regiões norte, na região centro-oeste e na região nordeste. Então, a gente prioriza bastante as pessoas que estão nessa região para fazerem parte, para estar com a gente nesse movimento. Aqui eu queria apresentar para vocês alguns dos palestrantes que estiveram com a gente. Na verdade, aqui está todos os palestrantes que estiveram com a gente na formação de 2022. E a gente ainda não fechou os palestrantes de 2023, mas eles são compostos de especialistas, né? A gente tem um grupo de especialistas que atuam com o Sistema B. Todos os especialistas foram multiplicadores, então é um ponto importante para vocês saberem. A equipe executiva também participa, então, no dia que a gente vai apresentar o Sistema B, o nosso diretor executivo ele participa desse encontro, é ele que dá essa aula. Então, aqui está composta entre empresas B, que participam dando mentorias numa determinada fase dessa jornada. A gente tem um momento de troca com as empresas B, para vocês conhecerem elas de perto. A gente vai apresentar para vocês todas as áreas de avaliação de impacto em detalhes. Então, as empresas que são destaque nessas áreas, por exemplo, governança, trabalhadores, clientes, comunidade, a gente traz esses cases para vocês conhecerem como é na prática. Aqui tem os registros da turma, que é a turma de 2022, a turma de 2021. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a jornada que vocês vão participar. Então, a gente
tem dois momentos, né, dentro da nossa estratégia pedagógica. A gente tem esse momento teórico, onde vocês vão entender a base do movimento, o que é o Sistema B, quais são os pilares que impulsionam essas nossas ações. Teoria da mudança, vocês vão conhecer um pouco sobre a BIA. A gente vai falar um pouco sobre as vocações que a gente quer estimular. Quem ainda não se inscreveu vai ver que no formulário de inscrições a gente pergunta para vocês que tipo de vocação você quer desenvolver durante essa formação. Então, a gente vai estipular um pouquinho sobre isso. Atuação em rede. E depois a gente tem um segundo momento, que é começar a colocar tudo isso que vocês estão aprendendo na prática. Então, a gente tem uma fase que se chama Lab, que é um laboratório onde vocês vão atender empresas. Não vou dar muitos detalhes, porque na aula inaugural a gente fala tudo, e até para vocês não ficarem muito ansiosos, falar, meu Deus do céu, eu quero ser consultor, socorro. Então, calma, não é um bicho de 7 cabeças, mas é um momento de vocês conhecerem empresas que querem participar desse movimento, que querem entender o que é avaliação de impacto, querem conhecer a BIA, assim como vocês que estão aprendendo sobre isso. Então, é um momento super legal. Acreditem. E aqui é a nossa trilha, né? A gente está nesse momento de inscrições, né? Nesse laranjinha, momento de inscrição e seleção dos participantes. E a gente começa essas etapas, né? Vai falar um pouco sobre a nova economia, o movimento B, a rede, as nossas estruturas, a avaliação de impacto, vai falar sobre a ferramenta que foi desenvolvida por uma empresa B, que é a DECA, que se chama Joias, que é uma ferramenta que apoia essa aplicação da BIA. Vai falar sobre atuação de rede, protagonismo do multiplicador, e aí depois a gente entra nessa etapa de laboratório, que se chama Lab, que vocês vão atuar em grupos. E, por último, a gente faz a formação dessa etapa da jornada formativa, né? Vocês vão trazer como é que foi essa experiência, apresentar os cases que vocês atenderam, como é que foi para vocês participar disso. A gente faz essa celebração, né, dessa primeira etapa, que dura em torno de 6 meses. E aí a gente começa uma outra etapa que se chama comunidade prática. E aqui só dando uma atençãozinha para o Lab, né, é um trabalho que vocês vão atuar coletivamente, vocês vão ser divididos em grupos, e é super legal. Vocês vão ver aqui o depoimento da multiplicadora do ano passado. Além disso, né, antes da aula inaugural, vocês recebem um guia do aluno, então todas essas informações que eu estou passando aqui, além desse material, né, para quem ainda tem alguma dúvida sobre a inscrição, vocês têm um guia onde a gente compartilha com vocês todos os nossos acordos, as ferramentas. Então, quem não utiliza o Zoom, tem alguma dificuldade, quem nunca utilizou o Miro, lá, desde o formulário de inscrição, a gente pergunta para vocês, né? Para quem ainda não se inscreveu, vocês vão poder conferir, que tem lá uma pergunta, quais ferramentas você conhece? Então, as ferramentas menos votadas, a gente tem um time de monitores que vai apoiar vocês, que vai criar grupos, fazer encontros para apoiar quem não consegue, quem ainda não sabe. Não tenham vergonha de falar e de sinalizar, eu nunca vi essa ferramenta, não sei como é que funciona, preciso de apoio. E no guia a gente também tem vários tutoriais de como utilizar e do que a gente vai precisar para cada ferramenta que vocês façam. Então, fiquem tranquilos. A gente tem uma plataforma de ensino que se chama Edu. A gente tem o Edu e tem a Bia. Então, a gente tem o Edu, que é a plataforma onde vocês vão assistir às aulas, onde vocês vão ter acesso ao material de apoio que vocês recebem, onde vocês têm fóruns para vocês interagirem, compartilharem, colocarem dúvidas. Tem um feed lá dos participantes que vocês podem colocar também, trocar mensagens. Então, vocês vão conhecer essa plataforma. A partir do momento que vocês se matriculam, vocês criam um perfil, e ela é bem intuitiva.
e super funcionou, foi lançado ano passado com a turma de 2022, todo mundo fluiu super bem. E aí, falando um pouquinho desse depois, né, da comunidade prática. O que acontece, né? O que é isso, a comunidade prática? A gente sentiu que as turmas anteriores, né, as turmas parecidas com a minha, que eram só a parte teórica, ficavam muito perdidos desse pós, né? O que a gente vai fazer, o que vai ser. Então, para esse momento, pensando nesse momento do pós, tá, li o livro, li os conteúdos, participei das aulas, o que eu vou fazer? A gente tem o período de comunidade prática, que é justamente para a gente colocar a mão na massa e conseguir fazer e desenvolver ações e projetos juntos, né? Então, a comunidade prática desse ano, de 2023, já começou, a gente voltou às atividades em janeiro, e diminui um pouco o ritmo comparado à jornada formativa, né? Que a gente se encontra toda semana. Na comunidade prática, a gente se encontra uma vez no mês, que é toda primeira segunda-feira, e aí vocês vão entrar nesse grupo que já está acontecendo, e esse grupo tem grupos de trabalho, né? Então, esses grupos de trabalho atualmente são divididos em 3 áreas, né? Tem um grupo que é voltado para a diversidade, um grupo voltado para a comunicação, um grupo voltado para a linguagem, e esse ano a gente tem vários objetivos e metas a cumprir nessa etapa da comunidade prática. Então, vocês vão ter esse momento de integração com as pessoas que já estão participando depois que acabar a jornada formativa de vocês. E aí a gente tem canal exclusivo no Slack do pessoal da comunidade prática, a gente tem essas ações, né, que a gente participa. Depois que vocês concluírem essa etapa, vocês vão poder participar do buscador dos multiplicadores, que é uma página que tem na nossa página oficial dos multiplicadores de busca. A gente tem treinamentos exclusivos para a comunidade prática, então tem treinamento de prospecção para as pessoas que têm interesse em ser consultores. Enfim, tem uma diversidade de ações exclusivas para esse canal de comunidade prática que vai acontecer depois da jornada formativa. E aqui é mais para vocês ficarem sabendo o que é essa etapa. A gente tem esse calendário, né, que eu falei, que é um encontro que passa a ser mensal, uma vez por mês, e tem treinamentos que são bimensais. E aí, vocês, como vão entrar, a turma de vocês começa ainda no primeiro semestre, a gente vai acompanhar toda a divulgação e o lançamento das Best Pod Awards, não sei se vocês conhecem, mas é uma premiação que contempla as empresas Bs que têm a maior performance em cada área, né? Então, a gente tem as premiações trabalhadores, em comunidade, em governança, e aí quem se destaca e consegue atingir pontuações acima da média entram nessa lista de Best Pod Awards, e essa premiação vai acontecer em julho, então a turma de vocês vão conseguir acompanhar tudo que vai rolar. Aqui é o registro da comunidade prática que rolou ontem, então ontem a gente teve encontro com a Fama Investimentos, não sei se vocês conhecem essa empresa B, e aí ontem eles foram contar detalhes do seu modelo de negócio, como é que funciona, os objetivos, os desafios, como é o processo de certificação para eles, eles estão se preparando para se recertificar. Então, esses encontros acontecem sempre na comunidade prática. E agora, como é que eu faço para participar, né? Vou trazer aqui alguns detalhes para quem ainda não se inscreveu. A gente pede para que vocês, né, além do formulário, enviem um vídeo de apresentação falando quem é você, quais são os seus objetivos, o que te motiva a ser multiplicador, né? Por que a gente deve te escolher para fazer parte da turma. E aí é um vídeo que deve ter uma duração de até no máximo 3 minutos, vocês não precisam se preocupar no grande cenário,
performance, nada disso, nem edição. A gente só quer conhecer vocês, pode ser um vídeo de um próprio celular, um vídeo rápido de apresentação. E aí é bem importante para a gente começar essa sinergia, essa conexão com o que vocês estão pensando e o momento de vocês, né? A gente já recebeu diversas inscrições e algumas, assim, falando, né, que não sabe se vai ter disponibilidade, não sabe se vai poder participar das aulas ao vivo. E aí vocês começam a entender, assim, vendo essa descrição de como é o processo, do quanto é importante estar presencial, principalmente nessa etapa do laboratório, né? Porque os grupos vão atuar muito juntos. Então, se você não consegue acompanhar no ao vivo, fica muito difícil essa integração. Então, o vídeo é critério eliminatório, então se você mandar a sua inscrição e não tiver vídeo, a gente infelizmente não vai considerar a inscrição. Caso você tenha enviado o vídeo e aí percebeu que ele está sem acesso liberado, a gente vai pedir esse acesso quando for começar o processo de curadoria das inscrições. Então, a gente vai mandar uma mensagem, um e-mail, falar: fulano, libera o vídeo em até 24 horas que a gente vai fazer a análise. Então, fiquem atentos, né? Então, se alguém mandou o link que não está aberto ao público, a gente vai avisar para vocês. Mas, se não mandar nenhum link, nenhum vídeo, ou não entrar em contato falando: olha, esqueci, o meu vídeo é esse aqui, infelizmente a gente não tem como considerar. As nossas inscrições vão até o dia 13 de março, mas não deixem para a última hora. Envie as suas inscrições com calma e tranquilidade. Não tem nenhum pagamento nessa etapa. Essa é uma etapa que você se candidata e você só vai pagar depois de ser selecionado. E aí, falando de investimento, né? O investimento da turma é R$3.000 para o público geral. A gente sempre tem funcionários de empresas B participando, eu não sei se tem algum aqui, algum colaborador de empresa B. Para a empresa B tem 10% de desconto. E para quem já foi um multiplicador de outra turma, né, de 2017 para cá, e quer fazer a reciclagem participando dessa formação, também tem um valor de 50% de desconto. As formas de pagamento são cartões de crédito ou boleto bancário. A gente não parcela no boleto, né? A gente só parcela através do cartão de crédito e é parcelado em até 12 vezes sem juros. A gente tem uma outra modalidade que quem se inscrever vai ver, que posso investir na minha formação completa e fazer a doação para o fundo. E aí, o que é isso? Toda abertura de turma, né? Toda vez que a gente abre turma, a gente abre um fundo de doação para quem pode fazer a doação, pagar a sua e doar, mais algum valor. A gente abre, e aí o quanto a gente consegue arrecadar, a gente aumenta o número de bolsas. Então, ano passado, a gente conseguiu arrecadar R$5.000 e a gente teve 27 bolsistas. E esse ano a gente já começa com 30 bolsistas, e se a gente conseguir arrecadar mais fundos, a gente abre para mais bolsas. A gente sempre preza pela diversidade das pessoas, e a gente entende, né? E eu não sei se para todos isso é claro, né? Que a gente essa área que a gente está falando agora, né? Essa formação, ela tem um conteúdo privilegiado e o acesso a essas informações e até de estar aqui também é. Então, para a gente conseguir chegar numa diversidade étnica e racial, territorial, a gente precisa expandir muitas e muitas e muitas camadas. Eu recentemente fiz uma reunião com os bolsistas do ano passado, para ouvir deles como é que foi essa experiência, o quanto isso impactou a vida deles. E uma coisa que me marcou muito foi que quase todos falaram que não achavam que ia ser selecionados. Eles não achavam que mereciam ser contemplados com a bolsa.
Então, a gente precisa romper muitas camadas para conseguir chegar nessas pessoas, né? Para conseguir trazer essas pessoas que não têm acesso, que infelizmente o recurso financeiro é um ponto que interrompe o acesso. Então, por isso, a gente sempre faz uma prestação de contas para as pessoas que fazem essa doação do fundo, falando quantos bolsistas entraram, como eles contribuíram e agradecendo, né? Então, eu já consegui ver alguns perfis que já pontuaram que querem fazer doação para o fundo, e isso é bem importante para a gente. E para quem vai solicitar a bolsa, né, para quem está aqui e quer solicitar a bolsa, nossos critérios para os bolsistas são diversidade de raça, em seguida gênero, em terceiro regional, e quarto, a gente tem um limite de quantidade de bolsas, porque a gente precisa fazer essa composição para viabilizar o programa, para pagar os palestrantes, pagar as ferramentas, enfim, para viabilizar o acontecer de tudo, né? Então, não é só simplesmente você se candidatar para a bolsa, né? A gente tem alguns critérios nessa seleção. Assim como não é só você se candidatar, porque você pode pagar, mas se você não tiver disponibilidade para participar, não se encaixar com o seu momento, for uma pessoa que tem valores completamente diferentes do nosso, né? Que não pensa numa igualdade racial, que não respeita esse espaço. Na turma de 2022, no último encontro, uma coisa que quase todos falaram foi o quanto foi importante estarem num ambiente acolhedor. Então, a gente respeita muito a diversidade de todos, a dificuldade de todos, né? Então, é uma turma... A gente sempre monta turmas que não se larguem a mão de ninguém, né? Então, todo mundo está próximo para ajudar, está junto para apoiar, está junto para tirar uma dúvida, está junto para conseguir ter todos no mesmo barquinho, né? Se tiver um fora do barquinho, o barquinho fica parado até todo mundo subir. Então, é uma coisa muito importante. Esse motivo, né, de quem é você e por que a gente deve te escolher. E aí eu queria convidar a Rayane, que está por aqui. Ela foi multiplicadora da turma de 2022. Aceitou estar aqui com vocês para contar como é que foi a experiência dela, o que ela achou da formação. Rayane, você está por aí? Estou aqui sim. Boa noite a todos. Obrigada, Ju, pelo convite. Bom, eu sou a Rayane, tenho 28 anos, sou carioca, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Curicica, para quem conhece. Sou multiplicadora B, me casei ano passado, no meio do processo. Foi a maior loucura, mas foi maravilhoso. Depois que eu fiz multiplicadores, eu me tornei mentora, porque eu tive a coragem de voltar a atender. E isso foi muito importante, porque o curso, ele melhora a autoestima para quem está disposto a aprender e colocar em prática, por causa dos apoios que a gente tem. Sou editora de vídeo, edito junto com meu marido, a gente tem uma empresa de edição, sou nômade digital, vivo viajando por esse Brasilzão e o mundo, e eu empreendo desde os 19 anos, então já são 10 anos aí empreendendo, e eu tive um negócio de impacto que ajudava pacientes oncológicas a valorizarem mais a vida. E foi aí que eu conheci o Sistema B Brasil, lá em 2016, em um evento. E desde então fui acompanhando, a galera falou aí que namorava o Sistema B, eu namorava. Eu namorava bastante na época do Instituto. Um dos objetivos da nossa empresa era se tornar uma empresa B. Só que aí acabou que, por decorrências da vida, eu encerrei as atividades do Instituto e fiquei durante uns 2 anos sem saber o que fazer da minha vida. Só que eu sempre recebia a newsletter do Sistema B. E ano passado, por acaso ou não, eu recebi a proposta falando do programa e eu fiquei muito emocionada por estar vendo essa oportunidade. E eu fui bolsista, e assim como a Ju falou, muitos dos bolsistas não se achavam merecedores, porque a gente acaba sofrendo várias coisas na vida, e eu não achava que
eu tenho condições de pagar, eu vou dar um jeito, mas eu não tinha. E aí eu ia anular esse sonho de novo. Então eu resolvi ser sincera comigo mesma, ser sincera com o Sistema B e falar a minha realidade. E foi um prazer participar desse movimento. Eu aprendi muito, 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 muito. Teve as aulas, todas elas. Algumas eu saía com a cabeça explodindo e que eu não conseguia dormir. E aí eu ficava falando a noite toda e ia dormir de madrugada, porque eram tantos conhecimentos que eu tinha a parte prática como empreendedora social, mas eu não sabia as teorias. Tanto que uma das aulas que eu mais gostei foram as teorias, que foi a teoria U, Donut, entre outras coisas que eu não conhecia. Também teve os pilares, as aulas de pilares, que são vários pilares, e o que mais eu gostei foi o de comunicação, que foi um multiplicador que deu, que é da Bahia, um querido, ele falou super bem. E fora a parte do Lab. O Lab, que é o momento prático, ele foi um aprendizado muito grande, porque no meu grupo, eu era a única que tinha sido empreendedora. Todos os outros já trabalhavam em grandes empresas. Tinha uma pessoa que era da SenseLab, outra que já era de uma empresa que certificava. Então, eles tinham um olhar totalmente diferente de pessoas, de empresas grandes e que já estavam acostumadas com a BIA, com as joias e tudo mais. E eu cheguei e falei, gente, mas o que é isso? Vamos com calma, vamos na simplicidade. E essa troca foi muito rica, porque a Bia foi falado que era um algoritmo super, ultra, mega trabalhado e não sei o quê, e é de fato, mas ela é simples de se mexer. E junto com as joias, fez com que as coisas se tornassem mais fáceis. E então, esse complemento da Bia, que as pessoas do meu grupo tinham conhecimento, e da joia, que estava todo mundo aprendendo ali na hora, foi muito legal essa troca, porque é isso, não tinha hierarquia, era todo mundo igual ali, sabe? Era todo mundo disposto a aprender e ajudar a cliente a chegar no objetivo. Que no nosso caso era uma cliente que ela queria trabalhar o pilar clientes. Então, como eu era sou da área de comunicação, tinha outras pessoas da área de resíduo, entre outras coisas, a gente conseguiu ajeitar e adaptar para a realidade dela. Então, conseguimos perceber que a Bia serve tanto para grandes empresas como para pequenas empresas, porque ela é uma empresa pequena ainda. E uma outra coisa que foi super interessante é as amizades. Eu fiz grandes amigos e amigas. Me reconheci como uma pessoa multiplicadora mesmo, como fazendo parte ativa desse ecossistema. A gente tem trocas, tem amigos que mandam links sobre abriu vaga para ser mentora no evento tal, igual mandaram lá do Expo Favela. Eu passei, eu nem falei isso, eu passei, você mentora, eu, a Tati, mais algumas outras pessoas. Parabéns! A gente passou, vai ser minha primeira vez em um evento como mentora, e isso tudo só aconteceu porque eu tive uma bagagem que os multiplicadores me deram, e eu tive a coragem de voltar a realizar o meu propósito de vida, que eu tinha anulado durante os 2 anos. E voltar agora é uma alegria muito grande. Então, por isso que eu estou aqui, para dizer que vale muito a pena fazer o curso, que é um divisor de águas. Tanto se você se jogar mesmo e aprender, mergulhar, tem muita coisa, muito conhecimento. E vale demais. Eu faria tudo de novo e eu espero a comunidade prática também agora, depois do curso. É muito legal porque ela motiva a gente a estar estudando, a estar se atualizando, a ficar sabendo dos eventos. Então é isso. Acho que eu passei 2 minutos do meu tempo, desculpa. Obrigada, Rayane. Obrigada. Parabéns, hein, por ter sido escolhida a mentora. Obrigada. Gente, quem quiser mandar pergunta e quiser fazer pergunta também já pode levantar a mãozinha, quem quiser falar. Esses aqui são os nossos próximos passos, né? A gente tem esse período de seleção depois do encerramento das inscrições, do dia 13 de março ao 27 de março.
Até dia 28 a gente divulga a lista oficial dos selecionados que vão estar participando. Então, fiquem atentos nos e-mails de vocês, a gente sempre envia o link de matrícula, de pagamento, do Edu. Então, a gente vai começar a bombardear vocês de e-mail. O período de pagamento e matrículas vai de 3 de abril a 21 de abril. E a gente começa as aulas dia 9 de maio. Vou abrir agora para perguntas ou comentários. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Alguém não se sentiu contemplado, alguma coisa que eu falei, alguém que mandou mensagem e não conseguiu ter respostas. Ju, das perguntas todas que foram feitas no chat, a única que ainda não foi respondida é que estão com dúvida se a inscrição foi efetivada. As outras sobre bolsa, sobre local, já foram respondidas. Eu vou precisar que vocês me mandem um e-mail para que eu consiga visualizar a inscrição de vocês, se realmente não foi efetivada ou não. O e-mail é aquele que eu sempre compartilho lá, dos multiplicadores. Então, vocês podem me mandar com o nome completo e o e-mail que vocês escreveram no formulário, mas uma forma de ter certeza é se vocês tentarem se inscrever e o formulário falar que vocês já se inscreveram, que esse e-mail já está cadastrado e não pode mais acessar. Mas, enfim, podem me mandar o e-mail que eu verifico, tá? Oi, Graziela, pode falar. Olá, Janete. Obrigada aí pelas explicações, muito esclarecedoras. Eu gostaria de tirar uma dúvida, na verdade, mas é muito em caráter do curso como uma coisa, como todo, né? Eu atuo hoje na área de responsabilidade social, atuo com várias empresas, algumas do sistema B, outras não, mas em um projeto à parte de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Eu queria saber, entender, como que a formação de multiplicador B pode me ajudar nessa atuação. E se pode, né? Perguntas de milhões, hein, Graziela? Se for fácil, nem faço, né, Juliette? Perguntas de milhões. Olha, o que eu posso te garantir é que a gente vai dar suporte, conteúdo e ferramentas para te ajudar no apoio da aplicação da BIA ou da construção de consultoria, enfim, dentro da necessidade que você tiver durante a formação. Se isso vai ser suficiente ou não, se vai ser pouco conteúdo ou não, eu acho que depende muito do nível de conhecimento que você tem sobre os assuntos. Então, a gente tinha aulas, por exemplo, essa que a Rayane falou, né, sobre o movimento B, é uma aula bem densa, né, que falam sobre muitas teorias. Então, para quem não é dessa área de sustentabilidade, fica muito perdido. Então, é uma aula super mal avaliada. E ela diz que é a aula que ela mais gosta, porque é a aula que as pessoas falam assim, nossa, não entendi nada, socorro, que curso é esse? Meu Deus, eu não sei o que é isso, me dá um material de apoio, me ajuda. Então, é uma aula que tem muitas dúvidas, que tem uma enxurrada de dúvidas pós-encontro. Então, isso depende muito, né, de cada um. Então, tem gente que avalia que é muito conteúdo, é pouco conteúdo, a gente quer mais. Então, para vocês terem uma ideia, antes a aula durava 2 horas. Aí todo mundo falou, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Aí foi para 2 horas e meia. No final, o pessoal já falava, é muito tempo, é muito tempo, é muito tempo. Então, eu não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que depende muito do seu nível de conhecimento e do que você precisa, assim. Porque se você vier até a gente, não sei se Dani, Rayane, como elas se sentiram quando fizeram a formação, mas eu acho que um ponto que eu prezo muito é que ninguém fique sem resposta, né? Então, a gente sempre tenta apoiar da melhor maneira possível. Eu não sei se vai ser imediata, que eu vou conseguir te apoiar com a ferramenta, com um contato, com alguém que vai poder te ajudar.
Até tem uma pergunta aqui, né, sobre o Bileb, então, se alguém quiser conexões com outros países, não sei se vai ser imediato essa resposta, mas a gente vai tentar. A gente vai tentar conseguir o máximo possível para apoiar. Obrigada, Juliette. Por nada. Raiane, você quer Posso falar? complementar? Então, Pode. com certeza você vai sair com um conhecimento diferente do que você já tem. Porque a troca com pessoas de outro estado, como por exemplo, tinha uma menina do Amazonas, e ela, a experiência dela era completamente diferente minha, que eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente conseguia falar sobre o mesmo assunto de realidades completamente diferentes. Por exemplo, a empresa que ela trabalhava estava levando internet para a cidade do interior que não tinham nem eletricidade. Então, assim, é uma coisa que eu não tinha acesso. E então essa troca do grupo é muito diversa e ela enriquece não só a parte teórica, que, como a Ju falou, eu adorei essa aula, inclusive comprei o livro da Teoria U, enfim, fui me afunilando mais, mas teve outras aulas também que eu achei que, para mim, não agregou tanto valor, mas como todo curso, é normal. E outras eu amei, sigo a pessoa no Instagram, no LinkedIn, virei fã. Então, assim, depende muito do que você está disposta a aprender, porque conhecimento tem muito. E eu fiquei super feliz que vai ter mais aula, porque é isso. Eu acho que algumas aulas mereciam ter mais tempo e vai ser maravilhoso. Então, assim, eu acho que com certeza vai agregar valor. Deixa eu só Robert. trazer duas. Ah, pode falar, Dani, desculpa. Tem duas perguntas aqui no chat. Uma é sobre o certificado do curso, se é válido em outros países onde o Bileb atua. A outra é que queria saber um pouco mais sobre o depois, né? Que como que pode atuar, como os multiplicadores podem atuar. E se após a formação, a reciclagem deve acontecer anualmente. Tá. O certificado, ele vale, sim. Então, se você quiser ter algum contato com, sei lá, a Bileb em Portugal, a gente pode fazer essa ponte, mas como se você desse uma carteirada, às vezes você falar, fiz o curso de multiplicadores no Brasil, e quero conhecer fulano, ciclano, quero fazer tal, isso. Abre-se as portas, assim. Então, as formações, elas não se invalidam. A gente está até conversando com o SBI, que cuida da América Latina, da gente tentar fazer alguma conexão com as formações deles também, trazer alguém do Bileb também, algum avaliador para estar nessa turma de 2023, que a gente não conseguiu trazer na de 2022, mas vai tentar fazer isso na comunidade prática. Então, essa conexão, ela acontece, podem ficar tranquilos, e é válido, sim. Qual que era a outra dúvida? Tu falou 3, né? Qual que era a outra? Como pode atuar depois, né? Isso, então, depois da jornada formativa, a gente tem essa fase da comunidade prática. Então, é uma fase que vocês podem testar, né? Vocês podem testar projetos, vocês podem testar ações. Então, vou dar alguns exemplos do que está acontecendo agora. A gente tem um grupo de trabalho que está cuidando das organizações dos cafés Bs. Então, não sei quem acompanha as redes sociais, mas a gente sempre promove cafés entre empresas Bs, especialistas, pessoas interessadas no movimento, quem quer conhecer mais. Então, quem está em região que não tem empresa B, não tem especialista, enfim, que a primeira pessoa que você ouviu falar sobre o sistema B foi agora, foi numa rede social, a gente apoia para que comecem a desbravar esse território. Então, amanhã, por exemplo, vai rolar um café B no Maranhão. Não sei se essa Mariana Muniz que está aqui é a Mariana que trabalha comigo. Aqui sim. Oi, gente. Boa noite. Vai rolar um café B lá, então, tipo, é a primeira vez que vai rolar um café B, então está tendo todo um desafio para fazer essa construção, falar sobre o movimento na região dela. Não tem empresa B, não tem especialista, e vai ser realizado pelos multiplicadores. Ela atua, né, ela é estagiária do movimento, do Sistema B Brasil,
mas é multiplicadora também, então são as multiplicadoras que estão organizando e a gente está apoiando. Então, são ações que os grupos de trabalho começam a fazer. O processo de renovação, ele acontece anualmente, sim. Então, se você quiser permanecer no movimento e continuar na comunidade prática, depois de um ano, a gente convida você e pergunta se você tem interesse em continuar ou não. Tá, Rodrigo? Então, o pessoal de 2022, por exemplo, vai receber esse convite lá para agosto, para entender quem quer continuar, quem tem disponibilidade, quem pode, enfim. Depende muito do momento de cada um, que a gente entende que as coisas vão mudando e vão fluindo. Então, hoje faz sentido ficar um ano aqui, depois não vai fazer mais, tá tudo bem. Pode falar, Diogo. Eu acho que tinha outra pessoa de mão levantada, não sei se respondi ou se Era o desisti. Diogo e o Robert. Era o Robert. Robert, você quer falar ainda? Tudo bem, Juliette? Eu até botei a pergunta ali. É o seguinte, não ficou claro para mim o programa do curso, o que ele aborda efetivamente. Porque falou em diversidade, falou em social, mas, por exemplo, a área de resíduos, que é uma área que me interessa, a área de trabalhista, de segurança do trabalho, as áreas que eu atuo, a minha formação é engenharia, né, engenharia ambiental. Eu queria saber isso, se tem essa área, essa parte mais voltada para outras questões, ou ela é muito focada no social só? Não, a parte ambiental, qual é? O socioambiental engloba o quê? Na apresentação do programa, eu vou compartilhar aqui o link de novo com você, tem alguns detalhamentos de conteúdo, né? Especificamente nas áreas que você falou, a gente explora isso quando você vai ter a aula falando sobre as áreas da BIA. Então, quando você for ter a aula sobre comunidades, então, nessa aula de comunidades, a gente vai explorar como a BIA trata o impacto de resíduos na região que a empresa está locada, ou trabalhadores. Quais são as ações que geram impacto, que fazem parte da avaliação da BIA. E a gente vai trazer também empresas que estão, as Best For, né, que foram premiadas com destaque sobre essa atuação, para mostrar como é o trabalho delas. E aí você pode até trazer questionamentos, né? Por exemplo, o que você acha disso? Vocês já pensaram nessa ação? Vocês já fizeram isso? Quais são as ações? Então, quando a gente for desbravar as áreas da BIA, né, que são 5 áreas, a gente vai falar sobre cada ponto, trazer os especialistas que já atuam aplicando esse formulário de impacto há um certo tempo, trazendo exemplos, e aí é bem importante que vocês tragam essa carga de dúvidas de vocês, né, sobre a área de atuação de cada um. Então, as áreas de impacto, elas são divididas em aulas separadas. Então, a gente vai ter áreas que vão tratar de trabalhadores, de comunidade, de clientes, de governança, de produtos, de comunicação, não só da parte social. Oi? Os padrões são específicos do sistema B, né? Isso, de acordo com a avaliação de impacto da BIA. Não segue o GRI, por exemplo, não, né? A gente vai trazer empresas que podem seguir ou não, mas a nossa base é a avaliação de impacto. Tá bom. Consegui responder. Mas se você tiver alguma dúvida assim, mais específica e quiser me mandar por e-mail, eu te detalho mais, tá? Tá bom, obrigado. Ju, eu posso complementar em relação a isso? Pode. Robert, eu sou estagiária do Sistema B Brasil, né? Estou falando aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal do Maranhão. Nossa, que legal. É uma colega. Sim, serei sua colega futuramente, né? Engenheira Ambiental e Sanitarista. E tem uma área, um pilar da BIA, que é relacionado à área de meio ambiente. Então, dentro do pilar meio ambiente, na formação, né, a gente vai ter uma aula voltada somente para esse pilar de meio ambiente. Tem sub-áreas. Nessas sub-áreas, por exemplo, existe a área de gerenciamento ambiental, área e clima, água, terra e vida. Então, essas sub-áreas da BIA, na própria avaliação de impacto B, as pessoas já podem ver, vai ser aprofundado pelo palestrante ou pelo especialista que for convidado
para fazer essa aula, essa formação voltada para esse pilar. Então, eu, como estudante de engenharia ambiental e sanitária, eu consegui aproveitar muito, né, tanto em relação à avaliação de impacto B, quanto em relação à formação, né? Eu quero muito trabalhar na área de gestão ambiental. Então, para mim, foi muito rico, né? Não só como estagiária, né, no Sistema B Brasil, mas como multiplicadora e podendo gerar isso na minha comunidade, né? Então, é um projeto meu a longo prazo, estou começando agora, estou aprendendo muito, mas para mim foi fundamental. Então, estou trazendo um pouco da minha visão, né, como futura engenheira ambiental. Obrigado. É isso que eu quero fazer. Se eu posso atuar especificamente, pode, né? Sim, pode. Arrasou, Mari, engenheiro ambiental, aí, é nóis. Diogo, pode falar. Olá, boa noite, tudo bem? Fiquei com uma dúvida. A Rayane, eu acho que estava falando que ela é mentora e quando a gente preenche tem esses direcionamentos, né? Você quer ser mentor, enfim, pesquisador. Eu fiquei um pouco de dúvida nisso na hora de preencher ali a ferramenta. Esse direcionamento, ele é definitivo? Assim, por exemplo, putz, eu coloquei ali, aí chega durante o processo de aprendizado, eu falo, putz, mas eu acho mais legal talvez eu me focar, sei lá, hoje eu trabalho como consultor, presto consultoria em economia circular, em gestão de resíduos, e eu acredito que o caminho da consultoria seja o meu caminho, mas sei lá, né? A vida é dinâmica, como a gente estava falando, e enfim, a gente aprende o tempo inteiro, então sei lá, lá pelo meio do caminho eu posso falar, nossa, não, eu quero me embrenhar por esse outro meio. Posso, é isso? Claro, pode sim. Não se prenda, pelo amor de Deus. Não é um intimato. É só para saber que tipo de vocação ou que tipo de área vocês mais se identificam nesse momento. E aí as coisas vão fluindo aí de acordo com o caminhar da vida, porque um ano é muito tempo, né? Então, a gente não sabe o que vai nos impactar e como o que vai reverberar, o que vai fazer sentido, que hoje não faz, mas depois vai fazer. Então, não fiquem apegados de falar, vou ser para sempre estrategista de ambiental, de impacto, vou ser para sempre consultor e não posso abrir mão disso. Não, é o momento do que faz sentido para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. A gente vai abordar e explorar todas aquelas áreas. Só quer entender o que para vocês, né, que grupo você mais se encaixa. Até para que a gente consiga, e aí eu vou dar um spoiler, no momento que a gente vai montar os grupos do laboratório, a gente ter diversidade, para a gente não ter 5 consultores tentando se matar e falando quem sabe mais de dar consultoria. Então, é o momento de vocês aprenderem e dialogarem com quem nunca deu, ensinar, apoiar, quem está nervoso, a primeira vez que vai falar com o cliente, meu Deus, o que vai acontecer? Então, dar esse suporte, né? Então, por isso que os grupos, eles se apoiam muito e conseguem ter um trabalho bem importante, né? A gente não quer que ninguém se auto-intitule nada e nem vai dar título de nada, mas é um espaço para todos aprenderem e compartilharem, né? A gente acredita que esse espaço colaborativo faz todo sentido também dentro da formação. Rodrigo. Posso só complementar uma coisa? Pode, Dani. Não, é porque assim, é um ambiente tão rico em termos de troca e quando acontece a curadoria, né, e a seleção das pessoas, a gente tenta trazer o máximo de diversidade possível. Então é quase que inevitável que muitas vezes você não seja até mesmo influenciado ou ao longo das trocas e com as pessoas que passarem por aí, você não receba uma outra influência que faça muito sentido. Então é até bastante propício para isso algumas vezes, por essas influências e a riqueza de perfis e de pessoas e de tudo que vem de bagagem com esse pessoal. Então, normal, não tem nada escrito em pedra. Complementando, eu só decidi ser mentora agora, tá? A Gil sabe. Teve uma dinâmica no início do curso que eles perguntaram e eu falei, eu não faço ideia, eu sou indecisa. Aí tinha um grupo dos indecisos. Então, lá a gente se achou. E tudo bem se você não souber. Eu era uma das que não sabia e hoje eu estou trilhando o meu caminho. Pode falar, Rodrigo. Oi, pessoal. Juliette, ainda sobre a questão da reciclagem,
eu tenho que fazer anualmente. Uma vez que eu fiz a formação, concluí com sucesso lá no final, eu tenho a opção de fazer a reciclagem anualmente, é isso, né? Mas aí eu, por exemplo, fiz a formação agora, final do ano consegui formar aí com essa turma de 2023. Já no ano que vem eu preciso fazer a reciclagem e passar pelo programa inteiro, tal qual em 2022, e aí em 2023, e 2024 de novo, 25 de novo. Eu passo por todo o programa. Como que é a reciclagem na prática? Não. Esse processo do espiral, né, que eu falei para vocês lá no início, é comunidade prática. Então, vocês não precisam voltar para essa formação de novo. Essa reciclagem, a gente convida os multiplicadores que, assim como eu, fizeram uma formação que durou 3 dias. Então, vocês imaginam, de uma formação de 6 meses para 3 dias, o quanto de conteúdo e conhecimento que vocês têm nessa formação completa, que quem fez antes não tinha. E quem fez em 2017, 2018, enfim, muita coisa mudou de lá para cá. Então, para eles, a gente convida sempre. Quer participar da turma de 22, de 23, de 24, vocês podem participar. Quem já fez a formação, como a Dani, a Rayane, estão na fase da comunidade prática, que é colocando projetos para acontecer, né? Fazendo projetos juntos, atuando em áreas que fazem sentido. Então, por exemplo, a gente tem 3 grupos, né? O grupo de diversidade, um grupo que trabalha com comunicação e um grupo que está atuando mais nessa parte de linguagem. Eles estão focados nesse momento na parte de linguagem dos povos originários. Então, eles estão fazendo esse trabalho especificamente agora juntos. Quando vocês entrarem na comunidade prática, se vocês quiserem propor uma nova área de atuação, um novo grupo de trabalho, está tudo aberto, não tem problema. E não tem uma obrigação de vocês têm que. Vocês não têm que, vocês têm que participar, né, da jornada formativa. O nosso convite nesse momento é o único momento que a gente tem um quesito, né? Não ter disponibilidade é algo muito importante, porque vocês acabam perdendo esse momento de interação. Depois que vocês fizeram essa conclusão, receberam o conteúdo, atenderam a empresa, tiveram essa experiência e escolheram não atuar em rede, não participar da comunidade prática, não estar junto, não tem problema, vocês vão receber o certificado da jornada formativa, sem problema nenhum, né? Quem conseguir atender esses 75% de presença, que é o que a gente leva em consideração, né? Então, todas as aulas são registradas, a gente tem presença para saber quem são as pessoas que estão presentes. E depois é com vocês, né? Escolher de cada um, de estar junto da rede, de se distanciar ou depois voltar, não tem problema, não tem uma obrigação, tá? Legal, obrigado. A Valéria aqui, por nada, a Valéria perguntou aqui sobre quem está em transição de carreira. Eu não sei se a gente conseguiu responder quando falou um pouquinho sobre a dúvida do Diogo, mas a gente fala sobre todas as áreas e vocações, tá, Valéria? Não tem um direcionamento específico para quem quer se tornar consultor, até porque a gente não vai te dar um certificado de consultor validado e tal. A gente vai te apoiar, né, te dar ferramentas, conhecimento para você se sentir confortável, segura para fazer. Nessa fase da comunidade prática, a gente tem treinamentos específicos de prospecção, então, para quem tem interesse em prospectar empresas, atuar, a gente está preparando treinamentos assim, vocês também vão ter, mas não é obrigatório, se vocês não quiserem atuar, sem problema nenhum. Ju, só tem mais uma pergunta que é sobre se já tem as datas definidas dos encontros presenciais, dos encontros ao vivo, né, online. E aí eu só queria complementar uma coisa na resposta nessa pergunta, porque ela perguntou a respeito de oportunidades dentro da área e tudo mais, e porque ela está em transição de carreira. Então, até de uma pessoa que exatamente o Sistema V fez parte dessa transição de carreira, é bem legal, porque uma vez você dentro da comunidade, você começa a acessar outras empresas, então vem percebendo quais são as outras oportunidades, muita coisa as pessoas compartilham dentro da comunidade, muitas oportunidades das próprias empresas B, elas são jogadas primeiro para os multiplicadores. Então, assim, para quem está em transição, eu acho que é um bom primeiro passo, inclusive, para você ir conhecendo
o mercado, o ecossistema, esse universo todo, e aproveitar muito todos os encontros de check-in, de atuação com o Lab, que são encontros muito ricos e de oportunidades dessas conexões. Então, assim, já abriu palestra com uma referência, já pega LinkedIn, já vai aproveitando, já faz esse esquema todo, porque é muito, muito, muito rico e abrem-se muitas oportunidades, para além das vagas só na área de impacto que são compartilhadas. Então, assim, para mim, um dos movimentos mais importantes que me ajudaram muito na transição de carreira foi estar dentro dessas comunidades, nessas formações e poder ter essas trocas. Sim, eu acho que para além do movimento, né, a gente sempre compartilha vagas que são exclusivas para quem é multiplicadores e vagas também das empresas B que sempre procuram a gente para ter indicação de multiplicador. É bem importante, né, para quem vai se inscrever, para quem quer participar. Toda vez que vocês tiverem a oportunidade de preencher o perfil, colocar link do LinkedIn, não sei o quê, coloquem todas as informações, porque as empresas belas ficam procurando, monitorando, às vezes tem indicação de multiplicador que mora em tal lugar, e aí depois elas começam a rastrear, às vezes colocam um hunter para procurar, fazer pesquisa sobre quem é a turma. Também tem oportunidades dentro do sistema B, então as nossas últimas contratações todas foram de multiplicadores. A Mari se tornou multiplicadora depois de ser contratada, mas assim como eu, né, eu tinha feito o curso antes, mas a gerente de programas atual é da turma de 2022, a analista de certificação da nossa área também é da turma de 2021. Então, assim, a gente sempre dá prioridade aos multiplicadores, a gente dando uns spoilers, né? Vão ter mais espaço para pessoas que querem atuar com consultorias também. Uma coisa que não teve na turma de 21, nem na turma de 22, que vai ter na de vocês, vai ser conteúdos específicos para advocacy, então, para quem tem interesse nessa área, a gente vai abordar e vai abrir espaço para quem quer também participar das discussões de advocacy. Enfim, são muitas áreas e, assim, para quem tem interesse em praticar, a gente tem esse processo de todos os anos convidar os multiplicadores da turma anterior para anfitriar e apoiar a turma atual. Então, a gente vai ter monitores que foram da turma de 2022, que vão estar aqui apoiando vocês, que querem acolher, ajudar, apoiar, compartilhar material. Aquelas 3 facilitadoras que eu apresentei, né, a Dani, a Nicole e a Adéia, foram multiplicadoras de 2021 e estão sendo contratadas agora para facilitar e apoiar na turma. Então, a gente honra muito esse grupo de multiplicadores, vocês que querem aprender sobre o movimento, aprender mais sobre as nossas teorias, o que impulsiona, o que é importante, o que é relevante, e leva isso à frente. Então, assim, posso garantir para vocês, para quem acompanha o movimento desde 2017, que os multiplicadores nunca tiveram tanta relevância assim, e a turma de 2023 ela é muito esperada, celebrada e contemplada. Então, eu espero que encontre vocês. A gente passou um pouquinho do tempo, mas quem não conseguiu ficar até o final, que está assistindo aqui a gravação, não deixe de se inscrever, envie sua candidatura. Se fizer sentido agora para você, você pode mandar. Depois, se você desistir, não tem problema. A fase de pagamento vai ser depois, mas pense bem, se você quer estar aqui com a gente, vocês vão ser muito bem-vindos. Se ficar mais alguma dúvida, vocês podem me procurar lá no e-mail de multiplicadores, ou enviar no direct ou no privado para mim, também não tem problema. Mas a gente espera vocês em maio, né? Esperamos vocês, mas não deixe de ver a candidatura que é até 13 de março. Não percam o prazo, não façam os atrasados do Enem, gente, pelo amor de Deus. Sempre no último dia eu recebo e-mails desesperados, esqueci, pelo amor de Deus, aceita. Então, por favor, não deixe para o último minuto. E obrigada a participação de vocês, a todo mundo que ficou até o final. É bem importante a presença de vocês aqui e esse momento, né? Essa live é um momento da gente começar a se conhecer
E a gente vai ter uma longa jornada, vários check-ins, várias dinâmicas, como construir uma boa relação durante esse tempo. Tá bom? Beijos, boa noite.